Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco nesta manhã. Amém. Meus irmãos, nós é uma alegria estarmos no dia do Senhor, em santa convocação para aprender do Senhor. Nesta manhã eu quero olhar com a igreja para um tema. A graça é mais visível e operante quando é cultivada na comunhão dos santos. Vamos usar como base o texto de Hebreus, capítulo 10, os versículos 24 e 25. Como os irmãos têm conhecimento, esta carta, irmãos, ela não tem o seu autor identificado, mas o seu conteúdo é muito importante e significativo para o nosso crescimento. E o tema principal dessa carta, irmãos, é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a plenitude da redenção de Deus nele. Ou seja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se cumpre em Cristo. Ele é superior. Esta carta ela é destinada a cristãos judeus, os que se encontravam dispersos pelo Império Romano. Os primeiros leitores, eles estavam em uma condição, irmãos, em qual eles estavam se vendo tentados a retroceder da fé. O interessante é que eles estavam desanimando e correndo o risco de caírem na incredulidade e desistir da peregrinação rumo ao descanso eterno. Neste caso, nós precisamos refletir sobre essa temática, esse ponto principal desta carta. O ano específico, irmãos, não há um consenso relacionado ao período exato em qual essa carta foi escrita, mas os comentaristas acreditam que foi entre o ano 50 e 90 depois de Cristo. Mas isso não invalida o conteúdo dela, porque a carta é uma exortação e um encorajamento. Ela nos exorta, ela nos encoraja a continuar perseverando e olhando para Cristo, que é a expressão exata do nosso Deus e que sustenta todas as coisas. Por isso eu convido os irmãos para nós lermos. Eu peço que os irmãos acompanhem na sua Bíblia o texto de Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim, Hebreus 10, 24 e 25, o escritor escreveu desta forma: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Vamos fazer mais uma oração. Gracioso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, estamos reunidos aqui em santa convocação, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, e Te louvamos por isso, Senhor. E ao lermos esta passagem das Escrituras, crendo, ó Pai, que a Tua palavra é viva, eficaz, nos fortalece, nos sustenta, pela fé, Senhor, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, a nossa mente, dando esclarecimento, Senhor, das verdades aqui contidas, Senhor. Peço ao Pai pela minha vida, que o Senhor possa me sustentar, Senhor, neste momento. Eu reconheço a minha fraqueza, as minhas falhas, mas graças a Cristo, ó Pai, conduzido pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, quero pedir o Teu direcionamento, Senhor, que o Senhor possa me dar força e intrepidez, Senhor, na exposição do texto bíblico. Esta é a minha oração, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Meus irmãos, a história da igreja é repleta de acontecimentos e fatos que aponta para a realidade que há com relação ao abandono da fé. Muitas pessoas abandonaram a comunhão dos santos durante a história da igreja. Em nossos dias, irmãos, também acontece isso. Muitas pessoas abandonam a comunhão, a participação na igreja. E quando elas são questionadas por que o abandono, elas costumam dar algumas justificativas para isso. Detalhe, irmãos, não há desculpa para quebra de mandamentos, a não ser a desobediência e a rebeldia contra Deus. Essa é o principal fator: rebeldia e desobediência contra Deus, o pecado. Mas mesmo assim, as pessoas falam de motivos, apontam algumas causas. Talvez você já tenha conversado com alguém e ele dizer que não está congregando por causa da má experiência que ele teve com o seu líder ou com outro irmão da congregação. Talvez por problemas internos, acontecimentos internos, posicionamentos políticos, que está muito comum nos nossos dias, desafios, provações, são motivações que são justificativas dadas por pessoas que abandonam o corpo da igreja. Experiências com outras visões teológicas ou filosóficas, falsos ensinos. Então, são aspectos que as pessoas costumam dar como justificativas pelo seu afastamento. Então, muitos têm usado desse pretexto para abandonar, a deixar de participar ativamente da igreja, da comunhão com o povo santo. E Hebreus 10, 24 e 25, irmãos, aqui são imperativos. São imperativos que encoraja, que exorta para que haja uma comunhão dentro da Assembleia e a reunião dos santos. Não olhe para esse texto, irmãos, como um simples conselho, mas como uma santa convocação de Deus para um relacionamento de amor, uma comunhão santa, um cuidado e perseverança mútua. Desse modo, eu não poderia deixar de fazer a seguinte pergunta: de que forma você, como membro do corpo de Cristo, tem se relacionado com os demais membros? Então, vamos examinar esse texto, aprender com essa carta a importância de cultivarmos a graça, reunidos no dia do Senhor, cultuando e adorando o seu nome. Por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que é um dever do crente encorajar uns aos outros. O versículo 25, 24, nós lemos que o escritor diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. De forma que deve haver uma manifestação no meio dos crentes.
E de que forma acontece essa manifestação? De que forma ela expressa essa manifestação no meio dos crentes de incentivo? O texto vai nos revelar, no versículo 24, pelo menos 3 imperativos. Consideremos-nos uns aos outros, estimulamos ao amor e às boas obras. São imperativos, irmãos. São imperativos das Escrituras. O texto já inicia falando: consideremos-nos também uns aos outros. A expressão é um indicativo de uma ação contínua, de uma ação consciente. Ao observarmos, você vai perceber que o escritor, ele está mostrando um dever. Ele está exortando como o crente, ele deve pensar, ele deve refletir sobre o seu irmão na fé. Ou seja, o texto que foi traduzido aqui para considerarmos traz a ideia no grego de observar atentamente, analisar com cuidado, refletir. Então, não é somente uma atenção superficial, como a gente conhece no nosso contexto social, o considerar. É muito comum a gente, no meio dos relacionamentos seculares, as pessoas expressarem: eu considero fulano, eu tenho uma consideração muito grande pelo meu familiar. Mas aqui o escritor, ele nos mostra que esse considerar que ele aponta aqui não é superficial, não é algo vazio, efêmero, passageiro, mas é algo consciente, contínuo. O irmão analisa, examina de forma intencional possível necessidade de outro irmão, ou da comunidade cristã, ou do povo, da congregação onde ele congrega, a necessidade espiritual, como está o andamento, o crescimento, a saúde espiritual do irmão. Então, esse é o considerar. Então, e ele vai dizer que isso é recíproco, uns aos outros. Consideremos uns aos outros. É recíproco. Não é o irmão A ter esse dever, mas toda a congregação, todos os membros. Não é característica de um membro específico. Vou citar aqui o exemplo do pastor da congregação, ou do diácono, ou do presbítero. Pode acontecer de um irmão que é um membro, ele não tem nenhum cargo ou algum título eclesiástico, perceber que o seu pastor está passando por um momento difícil e ele poder e saber a maneira de ajudar o seu pastor e se posicionar como tal. Aqui é um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal, um com os outros. Porque o escritor dos Hebreus, ele vai dizer que já fomos salvos, alcançados por Cristo. Cristo já fez o sacrifício perfeito. Então, temos alguns privilégios. E esses privilégios incluem isso. Consideração mútua. Analisar, observar. E aí ele vai dizer
que deve haver um estímulo. Considere-se uns aos outros. E aí ele, para nos estimularmos. O interessante é que o grego aqui, a palavra grega, que foi traduzida aqui, é a ideia de agitação, irritação. Ela pode ser aplicada, irmãos, em contextos negativos, como provocação, está provocando o irmão, ou no contexto positivo, que é incentivar, que é o contexto a qual ela está aplicada aqui. O estímulo aqui, ele está num sentido positivo, é um encorajamento. Você está encorajando o seu irmão a continuar perseverando. E a Escritura fala no estimular ao amor. Certo? Estimulação ao amor. O amor sacrificial. O amor que é representado o amor que Cristo teve pela igreja. O amor incondicional. E significa, irmãos, que não deve haver diferença quanto ao estímulo. Eu vou estimular o irmão tal porque eu considero ele mais do que o outro. E vou deixar o outro, que eu não tenho muita intimidade com ele. Mas aqui o texto diz que deve haver um considerar mútuo, um considerar não somente em membros específicos, mas todos. Eu não estou afirmando que você vai ser capaz de solucionar ou ajudar toda a congregação, mas eu estou enfatizando que você não pode determinar quem você vai ajudar ou estimular. Eu estou falando que você vai apresentar aspectos de um amor sacrificial. E aí ele diz as boas obras, ou seja, estimular ao amor e às boas obras. Irmãos, aqui as boas obras está relacionado às que reflete, às que mostram uma fé genuína. Estimular é um imperativo. Quando você estimula, ou quando nós nos estimulamos a continuar praticando as boas obras. Não obras que... Não é a ideia que essas obras você está apontando que vai ganhar salvação, entende, irmãos? Não é isso. Mas é as obras como Tiago coloca no capítulo 2, versículo 18. Eu peço que alguém lê para mim, para nós. Alguém lê esse texto? Tiago, capítulo 2, versículo 18, com relação às boas obras. Mas alguém dirá: tens fé e tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja, irmãos, o estimular das boas obras, ou o que são essas boas obras, são as obras que confirmam a fé. E você faz parte do corpo de Cristo. Continue estimulando uns aos outros, incentivando. O interessante é que no livro Entre os Gigantes de Deus tem um depoimento de uma mulher puritana, e ela fala que a conversa e o relacionamento que havia entre ela e outra, elas começavam a contar e falar de pecados que tinham vencido. Irmã, eu consegui superar aquela falha. Então,
O que o texto mostra, irmãos, que deve haver uma ação deliberadamente em favor dos nossos irmãos. Deve haver essa atitude. Então, é um imperativo. É colocar em prática o que aprendemos dentro das Escrituras. Encorajamento, correção amorosa, consolo, estímulo, as boas obras. São práticas de um relacionamento que expressa um amor sacrificial. Eu acredito que a gente que é pai e mães nunca vai querer que o filho ou a filha se perca, que caia num buraco. E o mais interessante é que Jesus disse: vocês que são maus, sabem dar coisas boas. Então, a maior expressão de amor mútuo, irmãos, é o estímulo, é o incentivo. Não estou falando de incentivo para nós abandonar a fé e a perseverança, mas a praticar e continuar praticando as boas obras, obras que confirmam a nossa eleição. Obras que mostram que fazemos parte do povo santo. Porque, irmãos, além de da gente estarmos juntos em um só corpo, unidos, nós estamos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. Cada membro, ele tem um papel importante dentro desse corpo, especialmente na edificação uns dos outros. O interessante é que a gente não vai agir por acaso, de forma espontânea. Nós vamos refletir, nós vamos pensar, isso requer esforço, irmãos. Dedicação. Vamos discernir de que maneira a gente pode ajudar, estimular o irmão. O que me chama a atenção, irmãos, é quando eu estava lendo esse texto e pensando nesse aspecto de pensar, refletir, é o fato que Paulo fala em Efésios 4:29, quando ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Não é usar a linguagem ofensiva, não é tratar de forma fútil ou destrutiva uns aos outros, mas é palavras que animam, que encorajam, ou que corrigem em amor. Não é só falar coisas boas, mas é saber o momento certo, é discernir qual o momento. E o objetivo, irmãos, sempre é um: transmitir graça. A fala, irmãos, é um instrumento usado pela graça divina, que traz cura e paz. Os irmãos já perceberam que quando não há sabedoria e discernimento ao tratarmos uns com os outros, há destruição? Quando não existe um cuidado, eu não estou falando que você vai agora usar de palavras de bajulação.
Não, estou falando de sabedoria. A sabedoria vinda do alto. É perceber a necessidade de um irmão, em que área ele precisa de ajuda, e se prontificar, e se colocar em posição. Talvez você não tenha o argumento ou as palavras como de alguém que se preparou para aconselhamento pastoral, mas você tem o Espírito Santo, aquele que foi dado para nos ajudar. Então, nós precisamos. Às vezes, os irmãos vão perceber que há irmãos que estão fracos, que precisam de ajuda. E o primeiro passo, irmãos, é orar, pedir a sabedoria. Senhor, precisa ajudar meu irmão, porque em muitos casos, irmãos, às vezes nem precisa você falar com palavras, mas só a sua atitude, o seu jeito de se comportar, o bom exemplo é o suficiente. É por isso, meus irmãos, que os crentes não devem viver isolados. Não existe cristianismo que pregue um isolamento pessoal. Não existe. E o que faz as pessoas se isolarem, às vezes, irmãos, é o orgulho, a sensação de individualismo. E isso destrói a comunidade, destrói o relacionamento. E sempre temos que olhar, irmãos, para Cristo, para Ele. É o nosso padrão. E o isolamento ele pode acontecer, irmãos, tanto da parte daqueles que estão fracos, como também por omissão. Você pode ter atitude de omisso, porque conhece, sabe que o seu irmão precisa de socorro e se orgulha, se sente talvez poderoso, e é um perigo, irmãos, porque Paulo ele diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. É na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, irmãos. Esse texto é muito mal interpretado e citado, né, irmãos? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não, irmãos, ele está falando, aquele que pensa, mas as pessoas às vezes citam: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas você que pensa que é forte, veja, sua força só é possível por causa de Cristo, que é o nosso padrão. Gostaria que alguém lesse Efésios 4:32, irmãos, para nós ver como o orgulho e o individualismo destrói a comunhão, mas o padrão de Cristo fortalece e nos motiva. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A Bíblia ela aponta para relacionamentos pessoais e coletivos. E aqui nós vemos Paulo exortando a igreja aos Efésios. Como se deve ser o relacionamento benigno, compassivo. Às vezes vai ter momentos, irmãos, que você precisa negar a si mesmo e ser compassivo, ser benigno para com os outros. E o mais interessante, irmãos, que no primeiro século da igreja, o amor, ou o ensino, ou a doutrina do amor,
era um ensino constante na igreja primitiva. Paulo ele escreve aos Colossenses: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Então aqui fica claro, irmãos. A maior expressão e evidência do amor sacrificial é você se colocar em posição de estimulador do seu irmão. Você pode demonstrar, irmãos, um amor pelo seu irmão, considerando a sua necessidade. Não estou falando só de necessidade material, mas a necessidade espiritual. Eu acho muito interessante, eu acredito que, não sei se é só na Congregação da Graça, mas já participei algumas vezes aqui de alguns encontros, reuniões, principalmente dos estudos com os homens, que o pastor coloca em dúvida: vão orar um pelo outro. Isso é muito enriquecedor, irmãos. Quando você se une a outro, irmão, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero poder ajudar. Porque enquanto nós estamos neste mundo, irmãos, nós precisamos carregar a carga uns dos outros. Não é assim que Paulo fala? Quando ele diz: pois, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família. Gálatas 6:10. Irmãos, façamos o bem enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Quando há força, recursos, quando há oportunidade. Porque pode acontecer, irmãos, de a oportunidade de se ir, talvez por causas naturais. Porque nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer conosco depois que a gente sair daqui. Então, hoje, no culto, na reunião, é a oportunidade de comungar, crescer e ser fortalecido na graça. Nós não sabemos quais circunstâncias vai ocorrer. Ou pode acontecer de chegar ao ponto de você não ter mais sensibilidade ou uma afinidade pelo outro. Pois é, quando nós observamos, irmãos, que o escritor ele nos estimula a considerarmos uns aos outros. Isso é um dever. É um dever de todos os crentes. O segundo ponto que eu quero olhar para e tirar desse texto, irmãos, é o fato que para haver comunhão é importante congregar. O versículo 25, o texto fala: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, congregar regularmente tem lhe ajudado e lhe fortalecido em sua vida espiritual?
o versículo 25 vai nos mostrar que para haver um estímulo, para haver um encorajamento, é importante congregar. O texto fala, não deixemos de congregarmos. Isso significa, a ideia aqui é que abandonar, deixar para trás, desertar. E é uma ideia de que há uma ação voluntária. Isso é voluntariamente consciente. Quando se afasta. E esse abandono do ajuntamento solene dos crentes para o culto público é muito perigoso. Porque você não participar do culto regularmente já é um indicativo que houve um rompimento dessa comunhão. O texto aqui ele não fala quantas vezes você tem que ir. Ele não se preocupa com esse detalhe. Quantas vezes na semana. Mas ele mostra que é importante. É importante. O versículo aponta para um congregar, irmãos, como um mandamento divino, como uma ordenança do Senhor. Imagine abandonar o povo de Deus. Quero que você faça exercício de imaginação. Abandonar o povo de Deus é correr o grande risco de abandonar o próprio Deus, irmãos. É dizer que ama a Deus, mas não quer nenhum relacionamento com o seu povo. É muito comum, né, a gente voltar de novo à expressão do relacionamento familiar, quando alguém não gosta de um filho seu. Quando alguém trata um familiar seu mal, a reação é evidente que você vai tratar mal também aquela pessoa. E imagine com relacionamento com o povo de Deus. E muitos irmãos têm negligenciado, principalmente os cultos públicos, os cultos solenes. E acabam se convencendo que está tudo bem. Coisas naturais, né? Porque talvez não está enfermo, ou não está passando por nenhuma dificuldade financeira, está prosperando financeiramente, está tudo correndo bem aos olhos dele, negligenciando de forma escancarada. Mas veja o que Paulo escreve a Timóteo. Paulo se queixando de ter sido abandonado, porque ele disse: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,10. Como Demas, irmãos, muitas pessoas têm escolhido os valores mundanos em detrimento do chamado cristão, do seu dever santo. E o abandono aqui que Paulo está se queixa de Demas não é somente um abandono físico, não foi só um abandono físico, mas um rompimento espiritual com Paulo. Ele tomou o seu próprio rumo. Então, acho interessante assim, né, que a gente vê essa questão da congregarmos, a importância da gente fazer o nosso devocional diário, né? Estar em comunhão por Deus, porque
dificilmente uma pessoa que ela, a expressão que a gente está com o devocional em dia, faz todo dia ali, tira o seu momento para orar, para ler a Bíblia, para adorar a Deus, está ali estudando para a Bíblia, dificilmente você vai ver essa pessoa sendo um desigrejado ou não tendo vontade de congregar, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer conhecer de Deus, mais você entende que o povo de Deus, o chamado dele para congregar, mais você se sente estimulado a estar com os pecadores igual a você, né? Que você entende que todo mundo é pecador. É verdade, né, irmãos? Então, como nosso irmão tem apontado, o congregar e o crescimento espiritual nos fortalece a estarmos juntos. Então, a gente vê que Paulo ele disse que Demas abandonou, amando o presente certo. E um detalhe que a gente precisa, irmãos, atentar para quando a gente fala sobre o congregar, é o fato do que Tiago fala, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Isso significa, irmãos, que Deus, Ele age em favor do seu povo. E Ele determina meios para que o seu povo cresça. E o congregar, meus irmãos, é um meio de graça. É um meio de graça. Isso porque os crentes, meus irmãos, quando se juntam, pegando um gancho aqui com o nosso irmão João Vitor, ele teve o seu devocional, ele teve sua comunhão com Deus pessoal, e quando ele se junta em comunhão, em congregação, ele compartilha com os demais, orando, louvando e cantando adoração ao Senhor. Porque nós olhamos externamente, irmãos. Eu olho os irmãos aqui, ou a equipe de louvor, adorando ao Senhor. Mas Deus olha internamente se a adoração é verdadeira, se a adoração é santa. E quando o povo estão juntos, estão unidos, eles compartilham desse privilégio de cantar louvores a Deus e participar de tudo que acontece no culto público. E assim eles estão sendo aperfeiçoados. O texto ainda fala, irmãos, no versículo 25, que é costume de alguns. Irmãos, observar comigo, ele vai dizer que é costume de alguns deixar de congregar. O que o autor está afirmando, meus irmãos, que alguns não congregavam e não participavam, e isso tinha se tornado um costume, um hábito, uma prática usual. É aquela ideia, irmãos, não, hoje eu não estou preparado, hoje eu estou fraco, hoje eu estou cansado, mas no próximo domingo vai dar certo. Não se engane, irmãos. Se você não está preparado hoje, no próximo você vai estar mais distante. No próximo você vai estar mais afastado dessa comunhão, porque vai aparecer outros elementos para impedir. Se hoje talvez seja um cansaço físico, na próxima semana é o cansaço físico e o distanciamento. E o Brasil hoje, meus irmãos, o nosso contexto evangélico, há um grande número de pessoas que dizem ser cristãos, irmãos, mas não se relaciona com a igreja, e é o dito desigrejados.
E o perigo, irmãos, que pode acontecer, que às vezes até esteja dentro, está desengrejado, ele não quer estar ativamente se relacionando. Observe, meus irmãos. E alguns, eles começam até bem, começaram até bem na fé. Havia uma verdadeira alegria de estar reunido na Assembleia dos Santos. Falava até como salmista: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas com o passar do tempo, foi como aquela semente lançada à beira do caminho, não frutificou, ou entre os espinhos. E esse abandono, irmãos, que nós presenciamos hoje, que nós estamos vendo hoje, já era comum nas primeiras décadas da igreja, irmãos. Então, o texto ele só está nos exortando a não fazer como alguns, não seguir o exemplo. Porque, irmãos, congregar é um privilégio, irmãos. E além disso, nos fortalece espiritualmente. Nos mantém firme na certeza, na convicção que estamos servindo um Deus santo, um Deus justo. Porque, irmãos, imaginem só, nós já temos um privilégio de sermos separados do mundo, porque é pela graça. Eu sei que os irmãos não têm dúvida disso, né, irmãos? Que você foi separado do mundo pela graça, o poder transformador de Deus. Imagine, meus irmãos, quanto honra é mais que Deus nos concede e nos convoca a estarmos na sua presença, para nos aproximar dele. É um privilégio, irmãos. O texto ele faz aqui um contraste, meus irmãos, com o abandonar, quando ele fala façamos admoestações, que significa, meus irmãos, encorajar, exortar, consolar, mas já numa linguagem pastoral, para fortalecer os irmãos. Ou seja, aqui, diferente do versículo 24, que é uma forma mais positiva a sua expressão, aqui nós temos aqui, meus irmãos, correção, aconselhar, advertir com base na palavra. Porque vai haver momentos, irmãos, que você vai até encorajar o irmão, incentivando ele: vamos lá, irmão, continue firme. Mas vai ser momento que você tem que ser mais duro, tem que ser mais preciso, mais firme, a ponto de exortar e corrigir, como encontramos na carta, irmãos. A carta, ela faz algumas admoestações. Gostaria que os irmãos retornassem um pouco aí, Hebreus 3, 12 e 13, só para nós observar aqui. Ele diz assim, ó: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. No capítulo 2, versículo 1, ele diz, versículo 1 ao 4: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, seja mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados, as jovens recém-casadas amarem os seus maridos e seus filhos. Então, irmãos, nos versículos 26, nesse mesmo capítulo 10,
o escritor ele vai também falar sobre exaltação, porque vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Até o versículo 31, nós vamos ver exortação, correção. Vai ter momento que é preciso, mas dentro da palavra, de acordo com a palavra. O motivo de haver, irmãos, e de ser necessário uma estação é único. O fato do juízo de Deus estar chegando, como o texto vai dizer, admoestando, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima, o dia do juízo. Novamente eu volto à analogia, irmãos, da família. Quando você percebe que está chegando o perigo, a reação sua é advertir, é proteger, é tentar guardar o seu ente querido. E o amor sacrificial da igreja uns pelos outros é esse, irmãos. Você está tendo discernimento, você está percebendo os sinais pelas escrituras. E você tem percebido que alguns irmãos, por falta de encorajamento, ou por causa de amar o presente século, têm abandonado a congregação. Mas também, irmãos, nós precisamos atentar para estarmos preparados para isso. Não é somente falar palavras vazias, mas ter o conteúdo das Escrituras. Como o Evangelho vai dizer, tire primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós precisamos estarmos firmes, não deixarmos de congregarmos, estarmos firmes em Cristo, porque nós precisamos estar preparados, irmãos, antes que chegue o grande dia. Os sinais estão aí, irmãos, apontando todos os dias. Desde o primeiro século a igreja já falava nesse grande dia, o dia do juízo. E o escritor ele fala: façam admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Você está percebendo, você tem ciência disso, está tendo discernimento. Então, o que está impedindo de haver admoestações? Porque isso é crescimento, irmãos, na graça, de forma mútua. E o texto fala, meus irmãos, que os crentes fortes, eles sabem o que estão vendo. Eles têm ciência, porque eles estão despertos e vendo, como o texto vai dizer, tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Então, cada oportunidade, irmãos, é importante. Cada oportunidade é significativa para que você possa trazer à luz esclarecimento quanto ao juízo de Deus dentro da congregação, junto com os irmãos. Conclusão e aplicação, irmãos. A graça, irmãos, é vista de forma mais visível quando os irmãos, de forma mútua, se estimulam a viver na prática das boas obras. Essa graça, meus irmãos, ela se torna mais visível no meio da comunidade dos santos, irmãos, quando há essa dedicação, irmãos. Porque o mundo aí fora é um mundo de competição, irmãos. Quem é o melhor?
quem tem a melhor posição, quem fala melhor, quem tem mais condição. Na igreja não. Nós somos colocados em uma mesma condição de servos, e servos uns dos outros. Eu acho interessante que Thomas Watson, no Puritano, ele diz assim: um cristão, ao conversar com o outro, é um meio de confirmá-lo. Como as pedras em uma ponte ajudam a fortalecer umas às outras, um cristão, a compartilhar suas experiências, aquece e anima o outro. Como eu falei atrás, irmãos, a conversa daquelas duas irmãs, eu consegui vencer o pecado que tanto me atormentava pelo sangue de Cristo. Então, pensar no congregar, irmãos, deve estar vivo na nossa mente, no nosso pensar, que é um meio de graça que nos fortalece. Então, congregar é isso, irmãos. É se desenvolver espiritualmente. E é um dever dos crentes, irmãos. É o nosso dever estimularmos uns aos outros, nos encorajar, corrigir, estimulando-nos, para que não desanime. Então, e o que vai motivar tudo que a gente falou aqui sobre esse texto, meus irmãos, é o retorno de Cristo. É o retorno do nosso Senhor. Esse retorno ele vai nos estimular, meus irmãos, a cultivar uma vida de comunhão. Né? Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e continue nos sustentando. Nós vamos